colocar de pé, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, pela oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Convido os irmãos a fechar os olhos, dobrar nossas pontes, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é em nome de Jesus Cristo, Pai, que entramos sim na Tua presença, Pai. E para isso, Senhor, nós estamos aqui, Pai, para primeiramente pedir perdão, Senhor. Perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, Senhor. Somos sim, Pai, pessoas que precisamos do Teu perdão e necessitamos da Tua misericórdia, Pai. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, Senhor. E cada um de nós temos pecados a confessar no Seu altar, Pai. Estamos aqui, Senhor, para demonstrar, e sim, Pai, para ter um arrependimento verdadeiro, Pai. Que possamos ter o coração contritado, Pai. Que possamos, sim, Pai, ser pessoas que busquem, Pai, o arrependimento aos pés do Senhor, Pai. Aos pés do Altíssimo, Pai. Que entreguemos o nosso coração a Ti, Senhor. O Senhor que conhece o nosso coração e sonda, Pai. Antes mesmo de nós pensarmos, o Senhor já sabe o que vamos fazer, Pai. Mas em nome de Jesus Cristo, Pai, estamos aqui e precisamos sim ser perdoados, Pai. Hoje um dia mais do que especial na Tua casa, Senhor. Porque muitos de Ti, do Senhor, Pai, estarão aqui, Pai, para participar da Tua mesa, Senhor. Do Teu corpo e do Teu sangue, Senhor. E não podemos participar de qualquer forma, Pai. Para isso, perdoa os nossos pecados, Senhor. Que nós possamos confessar os nossos pecados a Ti, Pai. E sim, Pai, possamos cada vez mais buscar o arrependimento e cada vez mais buscar, Senhor, uma forma de não pecarmos mais, Pai. Porque diz a Tua palavra, Senhor, que o Senhor ama o pecador, Pai, mas o Senhor abomina o pecado, Senhor. Que o pecado seja sim tirado de nossas vidas, Pai. Pai amado, Senhor, venha falar conosco, Pai. Venha trazer, Senhor, uma exortação para as nossas vidas, Pai. Que possamos buscar sim a correção, Pai. Que não possamos andar neste mundo, Pai. Neste mundo onde jaz o maligno, Pai. Mas nós não pertencemos a ele, Senhor. Que possamos estar sim, Pai, buscando estar nos Teus caminhos, Pai. Obedecendo a Tua palavra, Pai. Seguindo a Tua ordenança, Senhor. Que possamos sim ser como ovelhas, Pai, que seguem os seus pastores. Estamos aqui, Senhor, para obedecer a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Se preciso for, Pai, pese a Tua mão sobre a vida de cada um de nós, Pai. Para que haja temor na Tua casa, Senhor. Para que nós possamos buscar estar em ordenância a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que nós não sejamos como as pessoas do mundo, Pai. Que estão preocupados com o amanhã, Senhor. Porque para nós, Pai, importa estarmos sim, Pai, fazendo a Tua vontade, Senhor. Pois o amanhã pertence a Ti, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que nós possamos também, Pai, contribuir neste momento tão prazeroso na Tua presença, Senhor. Tão jubiloso, Senhor. Com louvores ao Teu nome, Senhor. Cantando, Pai, e glorificando a Ti, Senhor. Para isso, Senhor, capacita os levitas, Pai. Derrama sobre eles a Tua unção, Senhor. Eles que são separados por Ti, Senhor, para fazer a Tua obra, Senhor. E sabemos que eles estão aqui, Senhor, não pela força da carne, do braço, Pai, mas sim na direção do Espírito Santo, Pai. Usa eles, Pai, cada vez mais, Senhor, para que a Tua igreja seja uma igreja avivada, Pai. Para que a Tua igreja seja, sim, Pai, de verdadeiros adoradores, Senhor. Estamos aqui para Te adorar, Senhor. Para exaltar o Teu santo nome, Pai. Também que o Senhor possa, Pai, capacitar os obreiros, Pai, para que possamos fazer a Tua vontade, Senhor. Não estamos aqui, Senhor, pela necessidade do homem, Pai, mas sim para fazer aquilo que vem na ordenança do Espírito Santo, Pai. Se estamos aqui, Senhor, para que a Tua casa, Senhor, seja uma casa de oração, Pai, seja uma casa de cura, de libertação, Pai. E o Senhor determina que haja ordenança dentro da Tua casa, Senhor, para que os Teus filhos tenham temor, Pai, e tremor na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, capacita também as professoras, Senhor, que elas possam, na direção do Teu Espírito Santo, Pai, ministrar a palavra, Pai, às crianças de uma forma, Senhor, que essas palavras não sejam esquecidas, Pai, mas que sim sejam alimentadas em seus corações, Pai, a ponto de chegarem às casas e aos lares, Pai, e muitas famílias serem alcançadas pelo Teu Evangelho, Senhor, pregado aos pequeninos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, estamos aqui, Senhor, para o ápice de estarmos na Tua casa, Senhor, que é receber o Teu alimento, Pai, a Tua palavra que vem do céu, Senhor. E sabemos, Pai, que o ministro da palavra, Senhor, que o pastor escolhido, Senhor, para levar a Tua palavra, o alimento a nós, Senhor, que ele está na direção do Espírito Santo, Senhor, que ele está sendo alimentado, Senhor, por Ti, Pai, que ele está sendo usado como um vaso e um instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Usa ele, Senhor, que ele venha falar conosco, Pai, que ele venha transmitir a Tua palavra, a Tua verdade, Senhor, não naquilo que nós queremos ouvir, Senhor,
mas naquilo que nós precisamos, Pai. E que nós possamos, Senhor, como ovelhas, Pai, obedientes, Pai, receber a Tua palavra, Pai, receber esse alimento, Senhor, e sairmos daqui cheios do Espírito Santo, Pai, transformados, Senhor. Para isso, esvazia-nos, tira o eu de nós, Pai, tira tudo aquilo que é da carne, Senhor, tira tudo aquilo que é necessidade do mundo, Senhor, tira tudo aquilo que é a Tua palavra fazermos a Tua obra, Senhor, para que o Teu Espírito Santo age em nossas vidas, Senhor, para que a Tua palavra entre em nós, Pai, e não seja apenas uma passagem bíblica, Pai, mas que seja sim verdade para os nossos ouvidos, Senhor, para que nós possamos ter entendimento da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa também os que estão a caminho, Senhor, que eles cheguem, Senhor, na Tua casa, Senhor, glorificando e exaltando o Teu santo nome, Pai, que não haja impedimento, Senhor, que não haja nenhuma pedra de tropeço, Senhor, que não haja as cadeias, que elas possam cair, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, pois estamos aqui para Te adorar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, continua falando conosco, Senhor, pois assim nós oramos, Pai, pedimos e desde já Te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Tristezas, não mais temor, junto com os anjos.
a sua Bíblia, abra no livro de Salmos, capítulo de número 51. Livro de Salmos 51. Salmista Davi. Livro de Salmos, capítulo de número 51. Aleluias. A partir do versículo de número 1, que a palavra de Deus ela diz assim, irmãos. Acharam todos? Amém? Versículo 1 diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que seria tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repousa da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Amém? Fecha os teus olhos. E mediante assim a palavra de qual acabamos de ler, pede assim para que o Espírito Santo venha falar no teu coração. Pede para que o Espírito Santo ele venha aqui revelar os teus mistérios. A tua palavra ela foi dita, Deus. E pelo teu poder e graça e misericórdia, fala conosco. Fala, meu Pai, pois nós precisamos te ouvir. Fala, meu Deus, Pai glorioso, pois aqui estamos como servos e como filhos. Ah, meu Deus, que a tua palavra ela não venha voltar vazia, não, meu Pai. Mas que a tua palavra é que venha trazer aqui frutos que sejam eles produzidos para o teu reino. Venha abençoar a tua igreja, ó Pai. Venha usar a mim como instrumento e vaso nas tuas mãos. Nos abençoe. Em nome de Jesus nós oramos. E em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Poder tomar seus devidos assentos. Aleluia. Irmãos, para muitos, esse Salmo 51
de qual aqui nós acabamos de ler, para muito ele é um dos salmos de qual Davi fez ele de um espírito mais pesado. É um dos salmos de qual Davi, a Bíblia diz que ele fez diante do Senhor de uma maneira assim que ele estava quebrantado. E hoje o tema que gostaria de estar tratando com todos nós, e esse tema está em todas as nossas igrejas, é a questão que se chama arrependimento. Arrependimento do quê, pastor? Arrependimento dos nossos erros diante do Senhor. Arrependimento dos nossos pecados. Arrependimento não é esquecer. Arrependimento não é dar um tempo. Arrependimento quando a gente se arrepende e não faz mais. Arrependimento é quando a gente fala assim: Senhor, eu quero me renovar. Porque esse salmo aqui, ele é tão lindo que Davi, ele vai falando para Deus, ele vai reconhecendo o erro que ele fez. Ele vai reconhecendo a falha que ele teve. Porque a Bíblia diz que depois que Davi foi repreendido por Natã, lá no livro de 2 Samuel, capítulo 11, a Bíblia diz que Davi ele deita com Betseba. E no capítulo de número 12 de 2 de Samuel, Natã vai até Davi e o repreende pelo erro de qual ele tinha cometido. Aí a Bíblia diz que Davi, ele era um homem ungido. Aí a Bíblia diz que ele reconhece o erro dele. E no que ele reconhece, ele começa a falar para Deus: Deus, eu sou pequeno diante de ti. Oh Deus, olha, o que eu fiz, eu pequei somente contra ti, Senhor. Somente contra ti. Porque a Bíblia diz que esse Davi que estava se arrependendo, era um Davi que estava no chão. Era um Davi que estava destruído. Era um Davi que ele despertou e falou assim: peraí, eu sirvo a Deus e olha o que eu acabei de fazer. Olha, eu sirvo ao Senhor e olha onde eu fui me enfiar. Olha, diz que eu estou na igreja e olha só o que eu acabei de cometer. Porque Davi, ele era espelho para Israel. Davi, ele era aquele que as pessoas olhavam e falavam assim: esse é um homem de Deus. Esse é um homem sábio. Mas a Bíblia diz que Davi ele comete uma grande falha com o Senhor. E Deus, irmão, ele coloca em mim, coloca em você a confiança da gente servir a Ele, da gente buscar, da gente ser fiel. Porque não é Deus que precisa de nós. Porque Deus sem mim, sem você, Ele é Deus. E eu e você sem Deus, nós somos o quê? Somos nada. Às vezes parece que as pessoas, elas estão invertindo as coisas. Parece que é Deus que está precisando delas. Mas no caso não é, somos nós que estamos precisando de Deus todo dia, toda hora, todo momento. Aí a Bíblia diz que Davi fala assim: Senhor, eu estou quebrado. Senhor, meu coração olha, não está nada fácil. Pelo que eu acabei de fazer. Aí a Bíblia diz que essa oração se chama confissão e arrependimento. Aí a Bíblia diz que Davi vai falando com o Senhor. Eu acho lindo que isso aqui é uma oração. A Bíblia fala que ele vai pedindo para o Senhor compadecer dele. A Bíblia fala que Davi vai falando assim: Senhor, me lava.
me purifica. A Bíblia fala que o Senhor, o Davi vai falando assim: Senhor, eu conheço que eu pequei, eu conheço que eu falhei. A Bíblia diz que Davi fala assim: Senhor, me dá mais uma chance e me lava para que eu seja branco, mais alvo do que a neve. A Bíblia diz que Davi fala assim: Senhor, apaga de mim todas as transgressões, apaga de mim os pecados. Davi, quando estava falando assim: Senhor, apaga de mim os pecados, ele estava falando assim: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu não quero mais voltar do que eu fiz. Senhor, eu estou arrependido. A Bíblia diz que Davi vai falando assim: olha, Senhor, eu nasci na iniquidade. Até minha mãe, quando me gerou, foi no pecado. Mas eu não quero estar escravo desse espírito que se chama pecado. A Bíblia diz que Davi fala assim: Senhor, olha para dentro de mim e cria em mim um coração puro. E cria em mim um coração renovado. E cria em mim, Senhor, um espírito inabalável. Davi estava falando assim: Senhor, não me deixe que eu fique abatido. Porque aqui Davi estava reconhecendo que o pecado trouxe na vida dele, de uma certa maneira, um abatimento. Trouxe em Davi um espírito diferente. Aí a Bíblia diz que Davi fala no versículo de número 11: Senhor, te peço uma coisa, não retire de mim o teu Santo Espírito. Uma das coisas que Davi pediu, que é mais preciosa na vida de quem serve ao Senhor, é que não seja retirado o Espírito Santo. E aí Davi vai mais além: Senhor, não retira de mim e me restitui. Ou seja, me devolve a minha alegria. Me faz com que eu esteja nos planos da tua salvação. E me sustenta, Senhor, me mantém de pé. Davi falou assim: eu preciso de ti, Deus. Eu reconheço que eu fiz foi muito errado. Aí a Bíblia diz que Davi fala assim: e quando isso for feito, Senhor, eu vou ensinar para aqueles que erram que não vale a pena pecar contra ti. Eu vou ensinar, Senhor, quando o Senhor me renovar, que não vale a pena estar no erro, que não vale a pena, Senhor, estar longe dos teus caminhos. Essa oração de arrependimento de Davi, ele estava falando assim: Senhor, estou arrependido do que eu fiz. Aí a gente pega para os nossos dias atuais. Aí nós trazemos para a nossa vida espirituais. Quantos pecados nós não cometemos hoje? Quantos pecados a gente não teve essa semana que passou? Quantos pecados nós não tivemos um mês que passou? Quantos pecados nós não tivemos no decorrer desse ano? E como é que nós estamos de arrependimento? Como é que nós estamos diante do Senhor falar assim: eu me arrependo, Deus, do que eu fiz? Porque, irmão, pecado não confessado e não arrependido, ele fica guardado. Você já viu ferida que demora para ser curada? Assim é o pecado diante de Deus quando não tem confissão, quando não tem arrependimento. Diga assim comigo: arrependimento é não fazer mais. É não fazer mais, meu irmão. O arrependimento é quando a gente fala assim: Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Irmão, porque o que pode ser de mim e de você, se não tivermos a misericórdia do Senhor? O pecado ele nos assedia todo dia, toda hora. O que nós temos que fazer é que
aqui que fez essa atitude que teve Davi, mas tem que fazer isso todo dia, meu irmão, todo momento. Nas nossas orações. E às vezes nas nossas orações, uma das primeiras coisas que a gente fala assim: Senhor, me abençoe. Senhor, me guarde. Senhor, eu preciso de um milagre. Nós estamos errados, não estamos. Mas nós deveríamos fazer diferente. Senhor, antes de tudo, me perdoa pelos meus pecados. Me perdoa pelo meu erro. Mas que pecado? Eu só falar, Senhor, perdoa meu pecado, eu tenho que especificar. Eu tenho que falar assim: Senhor, eu pequei nisso, pequei nisso, pequei nisso. Senhor, eu estou arrependido. Davi fala assim: apaga, me lava, me purifica, me renova, me fortalece. Você viu o que o pecado traz sobre as nossas vidas? O pecado traz fraqueza. O pecado traz cegueira. O pecado traz abatimento. O pecado traz um espírito destruído. O pecado traz engano, irmão. E se a gente não se arrepende, a gente vai continuar com esses espíritos, de qual só nos traz destruição. Aí a Bíblia fala que Davi falou assim: me renova, pois eu preciso continuar. Me renova, pois eu preciso estar de pé. Me renova, Senhor, meu coração, faz uma limpeza, pois eu preciso que ele seja a cada dia com coisas novas. Arrependimento, irmão. Como que nós estamos de arrependimento? Eu não me arrependo não, porque eu tenho um coração duro mesmo. Tome muito cuidado com esse coração duro. Esse coração duro está trazendo destruição espiritual, irmão. Tome muito cuidado, porque você está falando assim: não me arrependo do que eu... Você já viu pessoas que falam assim: eu fiz... e se puder eu faço de novo. Isso é gente cheia de demônios. Isso é gente carregada das trevas. Pessoas que é contente em fazer o que é mal diante de Deus. Pessoas que é feliz em fazer as coisas para derrubar outras pessoas. Tem gente que é ruim. Tem gente que é feliz quando vê as outras sendo destruídas. E às vezes elas fazem parte. A pessoa fala assim: eu pisei, e se bobear eu piso de novo. Aonde está o arrependimento? Aonde está a presença de Deus, irmãos? Eu falei mesmo, porque comigo assim eu falo na lata. E se precisar, eu estou pronto para falar de novo. Aonde está arrependimento? Isso aí se chama coração ferido. Isso se chama espírito abatido. Isso se chama coração longe de Deus. Quando tal atitude nós temos, irmãos. Mas a Bíblia falou assim, que Davi falou assim: eu não quero continuar assim não. Foi bom, Senhor, o pecado para os nossos olhos, ele é muito bom, irmão. Mas o grande pecado se chama, diga comigo, consequência. Isso. Não adianta a gente querer escolher as consequências do pecado. Ela vem, irmão. E não somos nós que vamos escolher. É de acordo com aquilo que nós fazemos que desagrada ao Senhor. Mas Davi falou assim: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Mas se você for depois ver a história de Davi, a Bíblia diz que teve consequência na casa dele. Teve consequência na família dele. Mas a Bíblia fala que ele foi buscar em Deus, para que as consequências não pudessem abater mais a ele ainda. Porque às vezes as consequências, às vezes vem a pessoa falar assim:
Tá vendo? Eu errei, mas já estou arrependido, mas isso aí não era para acontecer, não. E vou mais além ainda. O Davi estava falando dele. O Davi estava falando para o Senhor, me renova. Diga comigo assim, me renova. Davi estava falando dele. Davi não estava colocando a culpa de Betseba não, irmão. Davi não estava falando assim, Senhor, perdoa Betseba não. Nem um versículo você vai ver ele falando isso. Isso também nos ensina muito. Nós temos que nos arrepender pelos nossos erros. E não querer colocar os nossos erros na conta de outras pessoas. Isso não vai adiantar nada. Eu vou orar para Deus, vou falar, Deus me perdoa meus pecados, mas você viu quem é o culpado é aquela pessoa que tá... Não, a culpa é sua, rapaz. A culpa é minha. Para de querer achar culpado pelos erros, pelo que está passando, pelas consequências que está sofrendo. Davi falou assim, eu falo por mim. Senhor, eu estou falando de mim. Betseba é ela que ore, ela que busque, ela que se arrependa. Mas eu é que estou buscando arrependimento. E é tão importante, irmão. A Bíblia diz que Davi se arrepende. A Bíblia diz que o Senhor fala para Salomão no templo a importância de que um povo possa se arrepender. Pega a tua Bíblia e abre no livro de 2 de Crônicas. Volta um pouquinho para trás. 2 de Crônicas, capítulo de número 7. 2 Crônicas, capítulo de número 7. Segundo Crônicas 7, versículo de número 12. E a palavra de Deus, ela diz assim, irmãos. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar as pestes entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. O Senhor falou assim, Salomão, eu até escolhi esse lugar aqui. Olha, lugar de oração, lugar que o povo possa buscar. Salomão, mas não adianta só orar não, Salomão. Ele estava falando para mim e para você assim, não adianta só dobrar os joelhos. Se a gente não se converter nos nossos maus caminhos. Você sabia que a nossa oração, quando a gente não se converte nos nossos maus caminhos, o Senhor falou assim, você prestou atenção? O céu, ele fica fechado. Ele fica fechado. Por que Deus não está me respondendo? Como é que andam os meus caminhos? Como que estão os teus caminhos diante do Senhor? O Senhor não está fazendo milagre, mas como que anda o nosso coração? O Senhor falou assim, eu fecho o céu. E ele ainda fala assim, eu não só faço isso,
como eu também ordeno aos gafanhotos, que consuma tudo da terra. E se isso não basta, Salomão, eu também ainda envio peste. O Senhor estava falando para quem? É para os que estavam na esquina? Era para os que estavam no mundo? O Senhor estava falando para o seu povo. Estava falando para o povo dele, Israel. O Senhor não estava falando para aqueles que estavam longe, não. Mas ele fala assim, ó, mas fala para o meu povo, esse povo aí que chama pelo meu nome, que eles têm que se humilhar, eles têm que orar, e têm que me buscar e se converter. E daí eu escutarei as suas orações. E daí eu lhe responderei. Isso não fica uma pergunta para mim e para você, irmão? Por que às vezes o Senhor não escuta as nossas orações? Por que às vezes Deus não escuta o nosso falar? Mas como que está o nosso coração? Como é que nós estamos com os nossos caminhos? O Senhor falou assim, ó, eu sou Deus. Não tem aquela pessoa que fala assim, Deus ele é amor. É verdade. Mas é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. Ele é um Deus que ele não aceita dividir a sua glória com ninguém. Ele não aceita. E ele falou para Salomão, manda esse povo se arrepender. Manda esse povo se desviar do mal. O Senhor falou para Salomão, Davi foi buscar arrependimento. E a Bíblia fala que João Batista também ele prega sobre isso. Abra aí também no livro de Mateus capítulo 3. Livro de Mateus, capítulo de número 3. Mateus capítulo 3. João Batista, quando ele assim prega no deserto, isso já no Novo Testamento. Mateus capítulo 3, versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. João Batista estava falando assim, olha, essa é a oportunidade de se arrepender. Essa é a oportunidade de qual virá aquele que vai anunciar o reino dos céus. João Batista estava aqui pregando. João Batista estava aqui anunciando, antes de Jesus, o reino dos céus. Mas João Batista ele vai falar assim, mas para que haja arrependimento, o arrependimento ele é conhecido através de frutos, irmãos. Isso é mais um outro detalhe que eu gostaria de estar trazendo para as nossas vidas. Não adianta a pessoa falar que se arrepende. Ah, que você fez foi muito errado. Verdade. Estou arrependido. E cadê esse fruto do arrependimento? Como é que funciona esse fruto de arrependimento, pastor? A pessoa transformada. A pessoa renovada, a pessoa mudada. Pastor, eu me arrependi, tá? Você se arrependeu para quem? Para você, para os outros ou para o Senhor? Para quem que eu me arrependi? João Batista vai falar assim, aquele que não produz fruto de arrependimento, o machado já está posto. Ele é comparado com uma árvore que não dá frutos. Ela é cortada e lançada ao fogo.
Ou seja, quem não se arrepende não tem salvação. Porque vai continuar na prática do erro. Vai continuar na prática de fazendo as coisas desagradáveis ao Senhor. E no que João Batista prega arrependimento, o Senhor fala para Salomão para se arrepender. E Davi confessa seus pecados e se arrepende. E a Bíblia fala aqui em Apocalipse, capítulo 3, vamos lá também. Último livro. Apocalipse, capítulo de número 3. Diga para quem está ao teu lado, Jesus me ama. Jesus nos ama. Ele nos ama tanto, o fato de nós não ter sido consumidos ainda é pelo seu amor. Jesus, ele nos ama muito. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 19, que diz assim a palavra de Deus: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas. Aqui o Senhor falou assim, João, vou te mostrar uma coisa, João. Você está vendo isso, ora que as cartas, João, ora, vai ter trombeta, João, vai ter Apocalipse, João, ora, vai ter isso, mas ó, vai ter oportunidade. E quem eu amo, eu repreendo. E quem eu amo, eu disciplino. E quem eu amo, eu falo. Aqui quando o Senhor fala isso para João, está falando para mim e para você. Nós precisamos estar mais atentos com a voz de Deus, irmão. Nós precisamos quebrantar mais o nosso coração. Nós precisamos falar, Senhor, me ajuda, que eu quero ser salvo. Senhor, ora, Deus, eu estou aqui porque eu preciso da eternidade. O Senhor fala assim, olha, o vencedor. Quem que é o vencedor? Aqueles de qual vão vencer as coisas deste mundo. Aqueles de qual vão vencer os obstáculos que estão querendo nos atrapalhar para ir para o céu. Diga para quem está do teu lado, não deixa nada te atrapalhar, irmão. As pessoas aceitam muito fácil, meu irmão. Ah, pastor, agora eu vou ter que ser uma pessoa bobinha. Tudo que for fazer, quem fizer contra mim eu perdoo, né? E vou ter que começar a pedir perdão pelos meus erros. Você não vai perder nada não, irmão, com a coisa deste mundo, não. Às vezes se preocupa muito com as coisas deste mundo. Não, pastor, eu fiz mesmo, pastor. Eu preciso que Deus trabalhe no meu coração, porque eu não estou sabendo lidar com isso. Irmão, você tem um que te ama, que é Jesus. Você tem aquele que está querendo cuidar de ti todo dia. Você tem aquele que está olhando para você, ele não te chama de... Jesus não chama eu, não chama a igreja de tu, ele não chama de você, ele não chama de aí, ele não chama de beleza, ele não chama de filho. Ele não chama de filho. Você sabe o que é isso? É o pai chamando nós de filho e falando assim, filho, ainda tem oportunidade para se arrepender. Filho, ainda tem a oportunidade de se renovar.
É que ele chama. Ele fala assim, ó, mas eu chamo, eu dou oportunidade. Eu bato na porta. Jesus não arrebenta coração. Ele bate na minha e na sua porta. Ele não vai chegar aqui, arrebentar. Quem faz isso é o ladrão. Quem faz isso é os roubadores. Ele chega e derruba a porta. Jesus, ele bate. Ele bate para ver se a gente abre. Aí quando nós abrimos, a Bíblia diz que ele fala assim, aí quem abrir, aí eu entro para poder cear com ele. O que isso está querendo te dizer? Que o Senhor tem batido na minha e na sua porta todo dia, para que nós possamos ser transformados. Todo dia Ele tem batido. Vamos lá no Salmo 51, que nós possamos assim estar finalizando. Salmo capítulo de número 51. Salmo capítulo de número 51. Quero destacar aqui alguns versículos. Versículo 2, Davi fala assim, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Davi estava falando assim, Senhor, eu quero ser limpo por completo. Davi não estava falando assim, Senhor, me lava hoje, domingo, aí na segunda, terça, quarta, aí eu vou errar de novo. Aí na quinta você me lava de novo, aí na sexta, sábado. Não, me lava por completo. Davi não estava pedindo para Deus fazer uma obra por metade. É porque nosso Deus não faz a obra por metade, Ele faz a obra por completo. Deus não entrega o resto, Deus entrega sempre o melhor para as nossas vidas. Aí ele fala assim no versículo de número 3, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi estava falando assim, Senhor, eu conheço que eu erro, eu conheço que eu falho, mas eu preciso que o Senhor trabalhe em mim, eu preciso que o Senhor me limpe do que está me atrapalhando de te servir. Davi estava falando assim, eu conheço. Versículo 4, ele fala assim, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Irmãos, a gente deveria, sempre quando for fazer as coisas erradas diante das nossas vidas, se eu ouvir um pregador falando, e é mais do que fato. Quando a gente estiver fazendo o que é errado, a gente não deveria ficar caçando para o lado, se tem alguém olhando, se tem alguma câmera filmando. A gente deveria olhar para cima. Que Davi falou assim, eu fiz errado diante dos olhos das pessoas, mas diante do teu olhar não, Senhor. E às vezes a gente se preocupa, caça para um lado, aí deixa eu estou fazendo errado, vê se não tem ninguém aqui olhando, vê se o marido não está olhando, deixa eu ver se a esposa não está olhando, deixa eu ver se não tem ninguém da igreja, um pastor, não tem um obreiro olhando. Não se preocupa não, irmão, olha para cima. Davi falando, eu pequei contra os teus olhos, Senhor. Eu pequei. Daí de cima o Senhor viu fazendo errado, mas o Senhor não falou nada. Deus não vai descer lá e falar assim, não faz isso não. Não, Ele vai só olhar. Ele fica só olhando a gente fazer as coisas erradas. Ele fica só observando a gente desagradando a Ele. E Davi falou assim, eu pequei contra os teus olhos, Senhor. Eu pequei. Aí ela fala assim no versículo de número 8. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagastes. Davi estava falando assim, eu ando triste,
Até meus ossos eu sinto eles quebrados. Eu estou estranho, Senhor. Tudo por causa do meu erro. Até meu corpo, Senhor, está sentindo. Até meu corpo, Senhor, está quebrado, dolorido. E eu ando muito triste, Senhor. Em outras partes, Davi estava falando assim, essa tristeza não é de Deus. Essas dores não é do Senhor. Em outras partes, ele estava falando assim, me cura o espírito, cura a alma e cura também o meu corpo. Você vê o que é o erro, irmão? Irmão, o erro, ele nos afeta de todas as maneiras. Davi falou assim, me devolve a alegria, Senhor. Eu até tenho visto as pessoas alegres, mas olha como é que eu estou, Senhor. Por causa do que? Do pecado. Aí ele fala assim, no versículo de número 10. E eu quero que você repita comigo esse número 10. Diga assim comigo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi estava falando assim, Senhor, me renova, me faz um coração puro, me faz um espírito inabalável, me faz uma pessoa forte. Irmão, quando não tem arrependimento, nós ficamos fracos para tudo. Quando não tem, irmão, confissão, a gente fica abatido para tudo, mas para tudo, para tudo, para tudo. Você já se apegou fraco? Você já se apegou a algum momento, você abatido? Estou abatido. Tem dia que eu ando muito abatido, tem dia que eu ando muito fraco. Como é que nós estamos de confissão diante de Deus? Não, pastor, mas eu não peco, não. Olha para a cara de quem está do teu lado, que santinho que ela é. Olha para a cara dessa pessoa. É santinho. A pessoa fala assim, eu não peco, não, pastor. Eu não matei, eu não roubei, eu não adulterei, eu não joguei pedra em ninguém. Ai, que legal. Como se pecado fosse só isso. E os teus pensamentos, como é que anda? As palavras, como é que anda? Os teus olhos, como é que tem visto? Os teus ouvidos, o que é que você tem ouvido? Os teus pés, aonde você tem entrado? As tuas mãos, aonde você tem pegado? E isso não precisa de arrependimento? Isso não precisa. É porque Davi estava certo mesmo. Ele tinha mais que pedir perdão para se arrepender. Ele deitou com a mulher que ele não devia. Está vendo, Davi, o que você fez? Davi deitou. E os nossos? Não tem que se arrepender de nada? A gente não tem que chegar para o Senhor e falar assim, Senhor, eu me arrependo disso? Nós não temos nada para pedir para o Senhor que nós não se arrependemos? A gente não tem nada para falar assim, não, comigo está tudo tranquilo. Irmãos, quando Davi fala assim, eu preciso de um coração puro. Quando ele fala assim, eu preciso de um espírito inabalável. Davi estava falando assim, Senhor, eu preciso ser renovado, eu preciso estar fortalecido de espírito, para me ficar preparado para as guerras que estão vindo. Eu preciso, Senhor, que o Senhor me fortaleça, porque olha, a luta vai continuar. Eu preciso estar forte. Diga comigo, eu preciso estar forte. Versículo de número 14. Salmo 51, 14 diz assim, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus,
Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Davi estava abatido, irmão. Coração quebrado, um espírito abatido. Até os lábios dele estavam fechados para louvar a Deus. A tristeza estava dentro dele. Mas a Bíblia falou que Davi falou assim: eu não estou contente com a vida que eu estou levando com Deus, não. Davi falou assim: peraí, eu não estou contente com o que eu estou passando. Peraí, o meu Deus não é esse Deus, não. Às vezes a gente fala assim: eu ando ruim, ando fraco, abatido. Peraí, mas a gente não tem que se consertar nada diante do Senhor? Foi o que nós lemos, irmão, ó, foi o que nós lemos. Davi falou assim: eu errei. Eu estou buscando. Ele não falou assim: foi a Betseba, aquela mulher lá que você me apareceu na minha frente, aquela mulher lá é perturbada, foi a culpa toda dela. Não falou isso, não. Ele falou ele que errou. Ele falou ele que pecou. Olha só como é que andava ele. Olha só como às vezes a gente se encontra também. É para isso que Deus enviou Jesus, para que nós possamos nos arrepender. É para isso que o Senhor enviou Jesus, para que nós sejamos renovados. É para isso que foi enviado Jesus, para que nós possamos ser salvos. Amém? Vamos aplaudir nosso Deus. Aleluia. Diga assim comigo: eu preciso ser renovado. Precisamos. Mas a renovação tem que ter arrependimento. A renovação tem que ter confissão. Nós precisamos todo dia na presença do nosso Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Senhor, nosso Deus e Pai, é você povo para os seus lares embaixo das tuas mãos de segurança, Senhor. Meu Pai, nos conduz, meu Pai, sempre nos teus caminhos. Nos dás maneiras, meu Pai, de justo, ó Deus abençoado. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a presença gloriosa do Espírito Santo, e que as doces e meias consolações estejam com toda a tua igreja. E todos aqueles que creem, digam comigo? Amém. Vamos aplaudir nosso Deus.